Neste momento, passamos a palavra ao senhor governador do Estado, Eduardo Leite, para suas considerações e também para proceder à entrega física da LDO ao senhor presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanquim. Vou falar sentado, se me dão essa liberdade aqui, então, até para não gerar problemas aqui com todos. Obrigado, presidente Zanquim. Seu nome, peço licença aqui para que todos se sintam citados e nominados. O cerimonial já nos intimou aqui a dispensar a menção de todos os nomes do protocolo. Nós estamos vindo até esta Casa Legislativa, que representa a população do Rio Grande, que representa os desejos, os sonhos do nosso povo gaúcho, para dar início a este processo de planejamento orçamentário do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós trazemos até esta casa, neste dia, é o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, que no primeiro ano do governo vem antes mesmo do plano plurianual, que logo em seguida virá esta casa, e depois a lei orçamentária anual, cumprindo o que a legislação nos estabelece. Nós entendemos que é bem mais do que simplesmente cumprimento de uma formalidade, a apresentação de um projeto de lei que discipline as diretrizes para o orçamento, assim como as demais leis que virão, a do plano plurianual e a da lei orçamentária. Ela reflete justamente o que o Estado prioriza, como que ele vai organizar o aporte dos recursos que vêm da própria população e que se dirigem de volta à população na forma de investimentos, na forma de sustentação de serviços. E acho que é importante mencionar, presidente, que o fazemos no ambiente da mais elevada relação republicana entre os poderes e os órgãos que têm autonomia financeira e orçamentária do Estado. Tanto é que estamos aqui, os representantes de cada um dos poderes e das instituições, não porque tenhamos absoluta convergência em tudo, mas porque construímos consensos mínimos necessários em torno do nosso Estado, sabedores que o povo gaúcho olha para nós sem discernir os poderes, simplesmente as suas funções e atribuições. Nós temos essa obrigação de entender as responsabilidades que temos em cada uma das nossas instâncias, mas o povo gaúcho olha para o Estado, constituído através dos seus poderes, com a expectativa dos líderes que ocupam as funções de devolver a essa sociedade as condições para a prosperidade, para a paz, para viverem nesse Estado com alegria e com confiança no futuro. Então, acertarmos os nossos ponteiros aí em relação ao orçamento do Estado é muito importante. Então, o que vem para a Assembleia tem este entendimento entre os poderes, mas naturalmente sofrerá o debate, a discussão do povo gaúcho através dos seus representantes eleitos com toda a legitimidade para fazer o que são os deputados estaduais. Tem uma rápida apresentação que eu vou deixar depois aqui para vocês, está numa tela distante aqui da gente. Eu vou pedir só que possam passar para lembrar alguns pontos. Acho que tem algumas lâminas muito rápidas aqui. Essa lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas, as prioridades a serem observadas na elaboração do orçamento, que virá à Assembleia Legislativa. Agora sim eu vou ter que pedir licença para ficar em pé, porque senão eu não vou conseguir fazer a leitura. As metas como resultado primário e o resultado orçamentário para 2024, diretrizes para a execução orçamentária, política, despesa do pessoal, enfim, que a legislação nos estabelece. Mais uma vez insistindo, não é apenas um cumprimento de uma formalidade, mas é claro, é uma formalidade exigida pela lei, porque faz sentido, justamente, que o Estado tenha esta organização. Por favor, pode passar. Para a próxima lâmina. Lâmina acusa a minha idade, não é verdade? Eu já não sou tão jovem como as pessoas dizem. O retroprojetor aqui agora. Como eu disse, o plano plurianual ele disciplina as orientações para os investimentos dos próximos anos, mas no primeiro ano do governo ainda vem a lei de diretrizes orçamentárias antes do plano plurianual. Ele virá até o dia 1º de agosto para a Assembleia Legislativa.
Mas a lei estabelece que até o dia 15 de maio, hoje, chegue a lei de diretrizes orçamentárias, depois seguirão até o dia 15 de setembro de cada ano a lei orçamentária. Falando isso aqui para que a imprensa possa também acompanhar e divulgar isso à população. Por favor, pode passar. Algumas questões são importantes trazer, né? O Estado, infelizmente, por decisões alheias à nossa vontade, voltou a experimentar um momento especialmente difícil nas contas. As decisões tomadas no âmbito nacional nos tiraram mais de 3 bilhões de reais no ano passado, e neste primeiro quadrimestre do ano, nós ainda sofremos com essa perda de arrecadação. Quando comparamos a arrecadação do primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, são 13,8% de ICMS a menos neste primeiro quadrimestre de 2023. É importante dizer que, né, nós estamos buscando encaminhar soluções em acordo com os outros estados, um acordo com a União para a compensação na forma de não pagamento da dívida com a União. Está se encaminhando, mas ainda não foi assinado este acordo com a União, e ainda tem que ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso ainda tem um percurso e vai levar 2 anos e meio para se cumprir. Então, aquilo que nós perdemos ao longo de 6 meses do ano passado, a União vai compensar na forma de não pagamento da dívida em 2 anos e meio para o Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, né, outras questões como a cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD, que são itens aí que compõem a conta de energia elétrica, as discussões que ainda estão se encaminhando sobre, aliás, que ainda estão por serem encaminhadas sobre a nova forma de cobrança em combustíveis, tudo isso ainda está começando ou por começar a ter os seus efeitos, né? Diesel começou a ter uma nova cobrança no início deste mês. No mês que vem, a gasolina passa para a cobrança da alíquota ad rem, não mais ad valorem, conforme estabelece a Lei Complementar 192 de 2022. Então, nós ainda estamos passando por um momento em que a perda de arrecadação nos fez aumentar o gasto com o pessoal sobre a receita. A despesa com o pessoal aumentou. O que aumentou foi percentualmente, né, sobre o que nós arrecadamos, como a arrecadação caiu, fazendo com que o Estado atingisse limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos impondo uma série de restrições, entre elas a de promover reajustes salariais, de fazer novas contratações, novos concursos públicos, enfim, uma série de restrições que o Estado tem, mas que nós olhamos no horizonte uma perspectiva de sair. Claro que a gente lamenta, como eu disse, que decisões alheias à nossa vontade produzam esses efeitos, porque fizemos um grande esforço ao longo dos últimos anos, com a parceria desta Casa Legislativa, com o entendimento dos demais poderes. Quero salientar aqui, mais uma vez, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, todos que têm esta autonomia financeira, a própria Assembleia Legislativa, foram parceiros e solidários para que nós pudéssemos restringir o crescimento das despesas em todo o Estado, não apenas no Executivo, de forma a alcançarmos o equilíbrio que nós alcançamos. E quando finalmente nós alcançamos esse equilíbrio, né, uma decisão alheia a nós pressiona as nossas receitas e compromete o nosso quadro fiscal. Mas já passamos por momentos mais difíceis antes, tenho certeza superaremos esse momento também. Pode passar, por favor? Então, as premissas, né, macroeconômicas do PIB, a expectativa de crescimento econômico para 2024 de 1,48%, de um IPCA de 4,13%, de acordo com os boletins emitidos, especialmente o boletim Focus. As premissas, né, que aqui foram colocadas, é importante trazer porque é a imprensa que nos faz a cobertura. A compensação da Lei Complementar 194, essa que eu acabei de mencionar. Então, prevemos justamente como um abatimento da despesa com a dívida e que é também enquadrada como uma receita para o Estado. Tanto é importante mencionar, né, nós vamos, isso é um dado importante a ser dito, construímos este caminho para que o Estado vai deixar de pagar para a União, mas vai pagar para os municípios os 25% correspondentes à sua parcela, se isso fosse uma receita.
Ou seja, não haverá receita para o Estado, vai haver um abatimento de uma despesa da dívida, mas o Estado vai pagar como receita fosse aos municípios os 25%. Isso foi uma construção que fizemos para priorizar justamente os municípios nas suas receitas, que já foram muito abaladas junto com a do Estado por conta dessa decisão em nível nacional. A receita tributária da de rendas dos combustíveis, como eu disse, que começam a se operar agora e que a gente prevê então o impacto para o ano que vem. Operação de créditos precatórios, que nós estamos buscando viabilizar aí junto ao BID. Não inclui, aqui é importante dizer, ingresso de receitas da privatização da Corsan, né? Isso, no momento em que ocorrer, vai significar uma receita extraordinária. Nós não podemos fazer planejamento orçamentário sem termos ainda, né, a segurança do ingresso, embora tenhamos assim, absoluta confiança e convicção de que essa receita acontecerá, nós precisamos que ela aconteça e aí sim se desenvolve o planejamento orçamentário com os recursos desse ingresso extraordinário da privatização da Corsan. O controle de gastos da manutenção, nós temos o crescimento das dotações para todos os poderes limitado à inflação, foi um acordo com os poderes, né, que entenderam a importância aí de nós termos o crescimento das dotações limitadas ao IPCA. Agradeço mais uma vez essa compreensão, que é importante também dizer, é da compreensão de todos que os poderes e os órgãos autônomos precisam ter capacidade de rodar a sua atividade, que é fundamental para a população gaúcha, né? A importância do Poder Judiciário funcionando adequadamente, cumprindo com desvelo a sua dedicação, de um Ministério Público diligente, atuante, de uma Defensoria Pública que dê a devida assistência à população e, claro, da Assembleia Legislativa, cumprindo a sua missão. O Tribunal de Contas, com a sua atividade, gera, pelas auditorias, pelos processos de análise e acompanhamento das contas, economias ao Estado, não apenas o governo, mas as prefeituras. Então é importante que todos tenham essa capacidade. Então nós não olhamos para o incremento dos orçamentos dos outros poderes como um gasto, senão também como um investimento na sua atuação. Claro que há a compreensão deles e de todos aqui de que isso tem um limite da possibilidade da expansão, por isso esse limite se estabeleceu no índice inflacionário e essa compreensão dos poderes da minha parte agradecida. Os investimentos ficam neste planejamento orçamentário nos níveis pré-avançar. Né? Pré-avançar é o avançar do programa de investimentos do Estado. Por quê? Como eu disse, de acordo com as receitas extraordinárias que nós viabilizarmos ao Estado, especialmente a Corsan, entre outras, que poderão ser viabilizadas, aí nós desenvolvemos então um novo calendário, uma nova perspectiva de investimentos para o Estado. Importante lembrar, o Estado está restrito na sua possibilidade de contratação de operações de crédito. Nós não podemos fazer operações financeiras, empréstimos para investimentos. E temos um limite da nossa capacidade de investimentos com a capacidade própria do Estado. Importante lembrar também que no ano passado, por conta da perda da arrecadação, muitos estados aumentaram as suas alíquotas de ICMS. O estado do Paraná, aqui na nossa região, por exemplo, aumentou para 19% a alíquota básica do ICMS por lá. Outros estados chegaram a aumentar para 22% a alíquota básica de ICMS, porque a lei complementar estabeleceu, a lei complementar 194, que não poderiam os estados cobrar alíquotas diferentes da alíquota básica para itens considerados essenciais, como a gasolina, a energia, a comunicação. Então, o que fizeram esses estados? Aumentaram a alíquota básica. O Paraná levantou para 19%. Aqui no Rio Grande do Sul é 17% a alíquota do ICMS, a alíquota básica, a mais baixa do Brasil. Nós praticamos o mais baixo imposto do ICMS, de alíquota básica, alíquota modal, como é chamada, no Brasil. E temos esse compromisso para a competitividade da nossa economia do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é claro que isso nos gera também limitações de possibilidades de investimentos. Então, os novos investimentos, num novo ciclo, de um novo avançar, virão na medida em que o Estado tiver resolvida aí a privatização da companhia de saneamento. Por enquanto, nosso comando é justamente garantir a conclusão de todo o ciclo do avançar
já lançado e as obras que estão em andamento. E um novo ciclo, né, depende dessas novas receitas ao Estado, uma vez que a gente tem limitação de capacidade de empréstimos. Pode passar, por favor? Então, aqui estou distribuindo entre o realizado em 2022 e a projeção para 2024. Estou pulando 2023 porque é um ano em curso ainda. Então, quanto que fechou no ano passado, quanto que se projeta para o ano que vem. O que se projeta para o ano que vem é um resultado primário para o Estado de um superávit de 1.480 bilhões. Então, cumpridas todas essas premissas que eu falei aqui a vocês, nós esperamos para o ano que vem uma receita na ordem de 56 bilhões e 300 milhões, para uma despesa da ordem ali de 54,8 bilhões de reais, gerando aí para o Estado um superávit primário de 1,4, quase 1,5 bilhão de reais. É importante dizer que, embora seja, né, de ser saudado por esse Estado que durante tantos anos vivenciou déficit nas suas contas, não é o resultado que originalmente esperávamos através do regime de recuperação fiscal. Por quê? Porque tivemos as nossas receitas abaladas por conta das decisões nacionais. E é por isso, né, que a gente parte para uma negociação com o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, né, agora, sobre o regime de recuperação fiscal. Não porque o regime que tenhamos assinado não fosse algo positivo, mas porque os resultados do que nós assinamos ficaram absolutamente comprometidos por conta da própria decisão no nível nacional de retirar receitas dos estados. Então isso abre a necessidade de uma repactuação do regime de recuperação fiscal. Pode passar, são mais uma ou duas lâminas aqui. Então a meta de resultado primário de um superávit de 1,4 bi e o resultado orçamentário de um superávit de 394 milhões de reais. Então, mesmo com aquelas receitas, o Estado vem mantendo o seu equilíbrio, né, com o compromisso de todos. E, mais uma vez, insisto, agradeço a toda a nossa equipe, né, resultados orçamentários e resultado fiscal positivo não é obrigação apenas da Secretaria da Fazenda, é de todo o governo, sempre insisto isso com a nossa equipe, todo o governo comprometido em equilíbrio das contas e também na parceria com os demais poderes que tem aqui nosso agradecimento. Por favor, pode passar. Então, alguns destaques, né, sobre as ações institucionais estabelecidas para a elaboração do PLDO, muito diálogo entre todos os poderes. Quero destacar esse ambiente harmônico que nós temos. Naturalmente, cada um tem a sua visão, né, de inflexão para cá ou para lá. Nada que um bom diálogo, como disse a nossa presidente uma vez, uma frase que eu vou usar muito, presidente. Uma reunião substitui 2.000 ofícios. Né? Uma boa reunião substitui talvez 2.000 ofícios. Então, ao invés de ficarmos simplesmente remetendo nas formalidades expedientes uns aos outros, temos mantido uma prática de sentar, dialogar, construir soluções. Isso tem sido muito interessante para o Estado. As questões dos investimentos, como eu já falei, os anexos de riscos fiscais com análise mais ampla, introdução da sistemática da execução orçamentária de elementos de qualidade do gasto e avaliação de políticas públicas para subsidiar decisões de alocação de recursos. A gente está buscando, né, uma vez que o Estado passa a vivenciar essa melhor capacidade fiscal ao longo dos últimos anos, fazer com que isso venha também a fomentar, a estimular um melhor planejamento orçamentário também do Estado. Entre eles, um fator de limite de expansão das despesas com recursos do Tesouro, incluindo os demais poderes, foi pactuado no IPCA, um conceito alinhado ao teto de gastos que nós estabelecemos. Então, alguns dos pontos destacados. Acho que essa é a última ou penúltima lâmina. Também é importante dizer que a gente está lançando, né, para junto com o protocolo desse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma cartilha simplificada sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Então, esta cartilha está sendo lançada hoje, vou entregar também aqui ao presidente, aos demais poderes, e vamos levá-la aí ao conhecimento da imprensa para que possamos apresentar de forma didática, né, esses projetos, essas leis costumam ter uma complexidade que nem todo mundo é obrigado a entender, né, no formato em que se apresenta. Então nós estamos buscando, pelo compromisso da transparência, eu costumo dizer, transparência não é simplesmente
publicar dados, tem que ser feito de forma a ser compreendido pelas pessoas. Não adianta publicar relatórios e balanços e planilhas que as pessoas precisam decifrar com apoio técnico super qualificado. É importante, para ser transparente, que seja compreendido pelas pessoas. Então a gente está nesse esforço de facilitar o entendimento da população sobre a importância desse planejamento, das diretrizes, e essa cartilha então é um primeiro passo nessa direção, e a gente vai continuar fazendo esse exercício ao longo das demais ferramentas do planejamento orçamentário do Estado. Acho que agora vai encaminhar a conclusão. Muito bem, então agradeço mais uma vez a todos, valorizo muito esse momento, porque toda a política pública do Estado passa ou deve passar pelo orçamento. Então, quando nós discutimos qualquer tema, quando nós debatemos qualquer tipo de investimento, custo do Estado, impostos, tudo isso tem que se refletir no orçamento. Se nós queremos pagar menos impostos, é menos receita que afeta serviços. Se nós queremos mais serviços, é mais despesas que vai ter que fazer a gente fazer escolhas sobre onde os recursos estão indo. Essa compreensão é fundamental, porque governar é exatamente isso. A cada escolha, uma renúncia. A cada escolha que nós fazemos, nós estamos decidindo o que nós também não vamos fazer. E isso tem sido feito no ambiente de um bom diálogo com os poderes. Vem agora esse projeto, que tenho certeza guardará nessa casa a melhor atenção dos nossos deputados. Por isso, presidente Zanquim, o meu agradecimento por nos permitir fazer isso num ato solene como esse, né, mas também num ambiente de alguma informalidade aqui nesta presidência, pelo valor que tem, não apenas financeiro, esta lei de diretrizes orçamentárias, mas o valor que ele tem para o planejamento do nosso futuro. Muito obrigado.